Na última live nós falamos um tema muito importante que chama-se matriz de resultados. Eu tracei ali um gráfico a partir de uma matriz que se encontra no livro Equilíbrio e Resultado do Christian Barbosa. Seja bem-vindo, Guilherme, seja bem-vindo, Giovanni. E dentro dessa matriz, nós trabalhamos ali quatro células da matriz na live passada, que é aquela célula das pessoas que têm muito equilíbrio e pouco resultado, que são os conformados, que são aquelas pessoas que estão com a vida bem equilibrada, mas se conformaram naquele patamar e têm pouco resultado. Nós vimos também na live passada, na célula 2, as pessoas que estão ali com pouco resultado e pouco equilíbrio, que são as pessoas que nós dizemos que estão perdidos, que são aquelas pessoas que não têm nem equilíbrio nem resultado, têm uma vida extremamente estressante, e às vezes nem entende o que está fazendo da vida, que são as pessoas que estão perdidas. Aí nós temos também a célula ali das pessoas que têm muito resultado e pouco equilíbrio, que são aquelas pessoas que estão estressadas, mas têm muito resultado e a família de alguma maneira acostuma com aquele ritmo de vida. E nós temos aquelas pessoas na célula 4, que são as pessoas que têm muito resultado e muito equilíbrio. Que são aquelas pessoas que conseguiram organizar a sua vida para terem mais resultados financeiros em todas as áreas da vida, conseguem equilibrar, conseguem ter um tempo para si, que acaba sendo o alvo de todas aquelas pessoas que querem se desenvolver mais, é chegar na célula 4. Então esse foi o conteúdo que nós vimos na live passada. E se você não teve a oportunidade de estar nessa live, ela tanto ficou gravada aqui no Instagram, se você procurar ali no meu feed você vai encontrar. E eu também deixei ela gravada no YouTube, porque algumas pessoas disseram que é mais fácil para assistir no YouTube, porque você pode voltar mais facilmente, acelerar o áudio, marcar onde você parou, se você precisar parar e voltar. Então, eu vou fazer isso sempre que der certo deixar a live gravada aqui, eu vou fazer um download dela, vou subir ela para o YouTube e vou deixar disponível para as pessoas poderem assistir com mais facilidade. Então, se você não assistiu a última live, que foi o primeiro conteúdo desse projeto que eu comecei aqui na internet, que foi o conteúdo da matriz de resultados, ela está gravada. Se você for no link da minha bio aí, você vai encontrar um dos links, é o meu canal do YouTube, você vai encontrar lá no meu canal. E também, se qualquer coisa, me chama no direct, me pede que eu encaminho para você diretamente o link. Tá? Então, esse foi o conteúdo que nós vimos na última live que nós fizemos. Hoje, nós vamos trabalhar um conteúdo novo, que faz parte desse projeto, e eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai conhecer quais são os 3 grandes pilares da vida, quais são as 9 grandes áreas que estão dentro desses 3 pilares, e você vai ter a oportunidade de analisar como que está a tua vida em cada um desses pilares, como que está a sua vida em cada uma dessas áreas, é a oportunidade que você vai ter nessa noite. E se você tiver coragem, você vai escolher uma área, uma ou mais áreas para dar alguns pequenos passos já a partir de hoje, a partir de amanhã na sua vida. Então, se você ficar até o final, você vai conhecer quais são os 3 grandes pilares e as 9 áreas que estão dentro desses 3 pilares. E nós vamos conduzir vocês hoje num processo de autoanálise disso. É o primeiro passo num processo de desenvolvimento pessoal. Se você for fazer, por exemplo, um processo de coaching, possivelmente o teu coach vai fazer lá o que ele chama de roda da vida. Se você trouxer um mentor, ele vai fazer algo semelhante dentro das áreas do seu negócio ou da sua vida. Então você precisa fazer essa análise antes de qualquer coisa. E aí eu te faço uma pergunta. Qual foi a última vez que você parou e falou assim, agora eu vou parar e vou analisar nas áreas da minha vida como que está o meu equilíbrio e a minha dedicação para cada área? Gente, ninguém faz isso. Sozinho, no dia a dia, parar para fazer isso, ninguém faz isso. Então, esse tipo de análise que nós vamos fazer aqui nessa noite, você só vai encontrar numa sala de treinamento, num processo de coaching, num processo de mentoria, de mentoring. Então, dificilmente alguém faz isso. É muito difícil você encontrar alguém que faz esse tipo de análise, por exemplo, da roda da vida sozinho. Então, hoje nós vamos conduzir, não vai ser bem uma roda da vida, porque nós vamos fazer isso de forma virtual, então eu vou passar as orientações daqui a pouquinho para vocês. Só que nós vamos conduzir vocês, vai ser um processo guiado, conduzido, onde eu vou fazer algumas perguntas, eu vou deixar você refletir ali por alguns segundos, para que você consiga chegar em uma conclusão de como que está a sua dedicação, tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver quais são os 3 grandes pilares da vida. Dentro desses pilares, quais são as 9 áreas que estão dentro desses 3 pilares. Então eu separei 3 áreas para cada pilar e nós vamos fazer uma análise.
de como que está a sua vida. Você vai fazer essa análise, eu vou só conduzir como que está a sua vida dentro de cada pilar, tá? É importante você ter em mãos um papel e uma caneta, se possível. Se você estiver assistindo essa live e seja fácil de você fazer isso, se você de repente não estiver no local que você não tem a caneta, você vai só pensar e depois, de repente, na live gravada, você faz o exercício. Mas hoje é importante você ter um papel e uma caneta. Por quê? Porque você vai dar uma nota para você dentro de cada uma dessas áreas na minha condução. Então é legal que você anote qual é a área, o número da área, que área é aquela, e na hora que chegar o momento de você fazer essa análise, aí você vai dar uma nota. Por quê? Porque no final você vai ter a oportunidade de ver essas notas e tomar uma decisão, e eu vou conduzir isso também. Então eu vou dar aqui agora alguns segundinhos para você buscar uma caneta e um papel. Se você não viu o stories que eu deixei lá no meu Insta para já separar para a live de hoje, pega aí uma caneta ou um papel, ou se você tiver com um computador por perto, quiser abrir um bloco de anotações aí, um documento para ir você anotando. Mas é importante você ter um papel e uma caneta para a live de hoje, para esse trabalho. Eu já comentei na live passada que as minhas lives serão muito práticas nesse projeto que eu estou iniciando aqui. Então toda live você vai ter oportunidade tanto de anotar alguns insights, alguns conhecimentos, quanto de repente de fazer análises como essa que você vai fazer no dia de hoje e assumir compromissos. Quando você assume um compromisso, quando você anota o compromisso que você assumiu, quando você tem a oportunidade de compartilhar isso com alguém, aumenta muito, às vezes chega a aumentar em 300, 400 vezes a possibilidade de você realizar aquele compromisso, simplesmente pelo fato de você ter anotado e compartilhado com alguém. Por isso que o anotar é tão importante. O anotar também é importante porque ele faz você organizar melhor as suas ideias, trazer para o consciente, montar de forma estruturada. Então quando você passa para o papel, sai daquele campo mental onde a gente às vezes fica muito perdido, com muita coisa na cabeça. De repente você está dirigindo e pensando como é que está a tua vida, mas tem um monte de ideias e você não anota nada. Então quando você passa para a anotação, né, isso se estrutura, fica mais estruturado, acaba se encaixando quase que dentro de um método. Por isso que é importante nessa noite você ter uma caneta e você ter um papel aí para você fazer algumas anotações dentro disso que eu vou conduzir. E hoje, gente, como nós vamos falar dentro desses 3 pilares, dessas 9 grandes áreas, antes de eu entrar exatamente quais são esses pilares e essas áreas, eu quero contar 2 histórias que aconteceram comigo, bem rapidamente, 2 histórias que aconteceram comigo, 2 momentos da minha vida, que eu só tive a consciência do que tinha acontecido nesses 2 momentos, depois de um certo tempo e depois de um processo terapêutico, depois de conversar com muitas pessoas, eu consegui entender o que tinha acontecido com a minha vida naqueles 2 momentos. O primeiro momento aconteceu ali por volta de 2017 para 2018, não me lembro bem o ano exato, mas eu vinha de um ritmo frenético de trabalho, mas muito trabalho. Eu desde que casei, eu vou fazer 20 anos de casado, ano que vem com a Luciana em fevereiro, 20 anos de casado, desde que eu casei eu sempre trabalhei 3 períodos. E em alguns momentos, de forma muito mais intensa, em alguns momentos da minha vida, eu ia até meia-noite e meia, 1h da manhã trabalhando, levantava muito cedo, já saía cedo. Então, assim, uma dedicação muito grande para o trabalho, para buscar resultado. E nesse momento da minha vida, eu estava num momento exatamente como esse, assim, de muito trabalho, 2, 3 períodos trabalhando praticamente todos os dias de forma muito intensa, e entrava final de semana, feriado, com um evento, com um projeto. A igreja também me consumia muito do tempo, eu tinha um trabalho na igreja, inclusive tem várias pessoas que estão conosco aqui nessa noite que participaram desse período na igreja comigo. Então eu vinha de um ritmo muito frenético, mas muito frenético. E eu me lembro como se fosse hoje, eu fui para Ponta Porã com meu sócio, que era meu sócio no Mastermind na época, o Weasley, e nós fomos fazer uma visita, organizar algumas coisas que nós tínhamos lá, e eu comecei a ter uma febre muito grande lá em Ponta Porã, uma coisa estranha. Eu falei, nossa, tem alguma coisa que não está legal comigo. Eu lembro que ele entrou para resolver lá a visita que nós tínhamos, e eu fiquei dentro do carro deitado. E eu não dei conta de voltar dirigindo. Eu sei quando ele voltou pro carro, eu falei, cara, eu tô com muita febre, tem alguma coisa errada comigo. E ele voltou dirigindo de Ponta Porã para Dourados, e nós chegamos, eu fui direto pro médico. E logo que eu cheguei ali, eles perceberam que tinha uma coisa errada, já entrei no soro, já fiz alguns exames. Enfim, logo na sequência ali, eu tive o diagnóstico de uma infecção intestinal muito forte.
E foram vários dias acamado, literalmente desligado do mundo, fora de tudo. E naquela semana eu tinha semana para ministrar a sessão, eu tinha a sessão 5, que era uma sessão extremamente intensa. Eu precisava de muita energia, tive que pedir para outro instrutor substituir, foi uma loucura. Enfim, falei, puxa, uma infecção, isso acontece. Um tempo depois, não me lembro exatamente quantos meses ou anos depois ali, mas foi um tempo depois ali, eu ainda estava nesse ritmo muito frenético. Eu me machuquei na academia e fui tomar uma injeção. Fui no médico, o médico receitou uma injeção, eu fui tomar uma injeção no braço. E eu tomei essa injeção, 2, 3 dias depois eu comecei a ter muita dor no braço, mas eu não tinha ligado a dor no braço com a injeção, achei que eu tinha machucado o braço na academia. E aí eu fui no médico, o médico fez um exame, uma tomografia, na época era uma tomografia, e estava todo inflamado o meu braço, até que ele descobriu que tinha ali uma espécie de tumor, um abscesso, eu não sei o nome, quase que colado no osso. De repente o Dr. Marcos coloca o nome correto aí para mim. Por algum motivo entrou uma bactéria junto com aquela aplicação da injeção. E eu fui internado nas vésperas da Sexta-feira Santa e fui operado na Sexta-feira Santa. E foi lá mais uma semana totalmente desligado, acamado. Foram 3 dias de hospital. E também, na sequência, eu tinha sessões extremamente importantes, enérgicas, que ia depender muito da energia, tive que passar para outros instrutores. Só que eu não entendi o que estava acontecendo. Um tempo depois, no processo terapêutico, eu conversando com a pessoa que me orienta muito nesse sentido terapêutico, nós chegamos à conclusão, analisando as duas situações, que naquele momento o meu corpo me parou. Eu sabia que eu precisava parar, eu sabia que eu precisava tirar o pé, eu sabia que eu precisava desacelerar um pouco, eu precisava ter um pouco mais de equilíbrio, mas eu não fiz isso. E o meu corpo foi lá e me parou nas duas situações. Na primeira situação, uma infecção intestinal, e depois esse tumor aí que eu tive que operar. Porque realmente tomei anestesia geral, aquela coisa toda. Então, gente, para pensar assim, né? A que ponto chega o ser humano, onde o corpo muitas vezes precisa parar o ser humano, porque ele sabendo que ele precisa parar, ele não para. Ele sabendo que ele precisa equilibrar, ele não equilibra. E eu passei por isso na pele. E eu poderia contar outras situações de coisas que aconteceram na minha vida, no meu trabalho, no meu casamento, com os meus filhos, que poderiam exemplificar isso. E conversando com vários terapeutas e amigos, todos eles também são unânimes em dizer isso. E aí eu separei uma crença aqui que eu tenho, e que eu falei ela durante muitos anos, e hoje eu tive a oportunidade de discutir ela com a Vanessa Di Biase, que é uma das minhas terapeutas, uma grande amiga, que é a crença de que eu acredito que nós aprendemos ou pelo amor ou pela dor. Quem decide o caminho desse aprendizado, se vai ser pelo amor ou pela dor, somos nós, mais ninguém. O aprendizado ele vai vir e você vai decidir, eu vou decidir se eu vou aprender pelo amor ou se eu vou aprender pela dor. Nesses 2 exemplos que eu dei, eu literalmente aprendi pela dor e foram momentos tensos da minha vida. Literalmente momentos tensos. E eu aprendi pela dor. Eu aprendi que eu precisava parar, que eu precisava desacelerar, que eu precisava ter um tempo para mim, que eu precisava ter um tempo para descanso, que eu precisava dormir. Eu aprendi pela dor. Eu tive outros aprendizados pela dor, que de repente eu posso compartilhar com vocês na continuidade dessa live hoje, mas eu queria que você analisasse essa crença que eu tenho, que de repente faz parte. Dentro do processo terapêutico, a Vanessa explicava mais ou menos assim para mim, eu não vou conseguir explicar com a propriedade que ela tem, porque ela é a profissional nessa área, mas ela falava assim, quando nós aprendemos pela dor é o aprendizado do adulto. É quando eu, como consciente, como adulto, consciente da situação que eu estou vivendo, eu entendo quais são os passos que eu preciso dar e quais são as mudanças que eu preciso fazer. E eu decido pagar o preço e fazer essas mudanças. E na grande maioria das vezes, gente, fazer mudanças na vida, tomar decisões é doloroso, não é fácil. Tomar decisões na vida não é fácil, é um processo doloroso. Toda decisão ela vai te levar a gastar energia cerebral e ela vai te colocar numa dualidade, num duelo com você mesmo. Porque quando você tem algo para decidir, você tem que deixar algo de lado. A palavra decisão, eu li isso uma vez no livro, que dizia que a palavra decisão ela tem na sua raiz, né, o ato de fazer uma cisão, de fazer um corte, de romper com algo. Então quando você decide por algo, é um processo binário. Quando você decide por algo, você deixa outro de lado, ou é 0 ou é 1. Então quando você tem que decidir,
você sabe que você está perdendo alguma coisa. Ao tomar a decisão, algo ficou de lado e você sofre com isso. Então, tomar decisão não é fácil. Dar passos, muito menos. Não é fácil. Mas eles são necessários. Quando nós fazemos isso como adultos, olhando para as nossas situações da vida, para as situações que nós estamos vivendo, para o equilíbrio, para as áreas da vida que nós vamos ver aqui nessa noite, nós tomamos essa decisão como adultos, nós vamos aprender pelo amor. Mesmo que não seja fácil, mas nós vamos aprender pelo amor. Agora, quando nós não aceitamos a situação e não queremos olhar para essa situação e não queremos enxergar para olhar a situação, enxergar a situação, aceitar que tem aquela situação para ser resolvida, aí não é o adulto, é a criança. A Vavá dizia assim, é a criança birrenta, que a mãe tá falando assim, desce desse muro senão você vai cair, ela não desce. A mãe falando, desce desse muro senão você vai cair, ela não desce, daqui a pouco ela cai e se machuca e ela aprende pela dor. Então o aprendizado pela dor é a criança interna que tem dentro de nós, pensando no processo terapêutico. Eu tive a oportunidade de fazer uma anteformação em terapia holística. Então pensando no processo terapêutico, é a criança que está dentro de nós, que é aquela criança birrenta, que está dizendo, não vou mexer, não vou fazer, não vou, tá com birra mesmo, e vai aprender, mas vai aprender na dor. Muitas vezes vai aprender na dor. Então pensa, se de repente durante a tua vida você já não teve vários aprendizados pela dor, que você não quis olhar para a situação, não quis encarar a situação, não quis tomar as decisões que teria que ser tomadas naquele momento, e de repente veio alguma coisa que aconteceu na sua vida, algo ruim, seja um rompimento, uma separação com alguém, uma perda de trabalho, uma perda de trabalho. Os meus amigos me corrigiram na última live que não é perca, é perda. Uma perda de trabalho, perda de alguém, de repente uma doença que você teve, como eu dei o meu próprio exemplo. Quantas pessoas são paralisadas por doenças? Porque elas não querem olhar para aquela situação. Nós vamos ter a oportunidade de termos aqui 3 terapeutas que vão passar como convidados especialistas. Uma delas é a Vanessa, que eu acabei de dizer agora, nós estamos fechando a agenda dela. Ela é da biosistêmica, ou da medicina germânica também, que vai trazer um pouco da origem das doenças, no fundo emocional. É aprender pela dor. Quando a gente não quer olhar para aquela situação, mexer naquela situação, algo vai acontecer. E não é só doença, quantas coisas podem acontecer. Então pensa aí, já serve como um aprendizado. Se você quiser escrever no seu papel aí, quais os momentos que eu aprendi pela dor, e coloca um ponto de interrogação e deixa o teu cérebro trabalhar. Pode ser que hoje ainda ou nos próximos dias já vai vir essa resposta. Puxa, teve tal momento da minha vida que eu aprendi pela dor. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo e não fiz, e veio a dor e eu aprendi a partir disso. Então já anota aí quais foram os momentos que eu aprendi pela dor. Coloca um ponto de interrogação bem grandão para o teu cérebro falar assim, puxa, eu preciso pensar nesse caso, nessa questão, tá? Já fica aí essa ideia para você fazer essa análise na sua vida. Qual que foi o último momento que você parou para fazer a análise da sua vida nessas áreas que nós vamos falar aqui? Qual foi a última vez que você, hoje eu vou parar para fazer uma análise, agora eu vou sentar aqui, vou projetar a minha vida, tudo que eu estou fazendo. Qual foi a última vez? Dificilmente você fez isso sozinho. E agora, na sequência, você vai ter a oportunidade já de fazer essa análise conduzida dentro dos próximos 30 ou 40 minutos. Tá? E nós vamos fazer ela em que sentido? Nós vamos fazer ela dentro de 3 grandes pilares. Eu separei aqui as áreas da vida que podem ser divididas em 3 grandes pilares. Tá? São 3 pilares que de alguma forma regem toda a nossa vida. Quais são esses 3 pilares? E depois eu vou deixar uma imagem aqui no Instagram para você refletir sobre isso. Quais são esses 3 grandes pilares? É o pilar da saúde, o pilar das finanças e o pilar dos relacionamentos. Então, 3 grandes pilares que regem nossa vida. Saúde, finanças e relacionamentos. Dentro desses 3 grandes pilares da nossa vida, nós temos 3 áreas para cada pilar. E quando eu falo pilar, é como se nós estivéssemos dizendo fundamento. Então, o pilar é um fundamento, é algo que sustenta algo.
Então imagina que você tem um pilar numa casa, está sustentando o peso de algo. Você vai, por exemplo, você vai conhecer o MASP lá em São Paulo, você vai ver que ele tem alguns pilares e sustenta um vão livre gigantesco, a coisa mais linda do mundo, e aqueles pilares estão sustentando aquela estrutura toda. Então os pilares, eles sustentam a nossa vida, eles são o fundamento. Quais são os 3 grandes pilares da nossa vida? Saúde, finanças e relacionamento. Praticamente tudo que nós temos na vida podem ser encaixadas no pilar de saúde, finanças e relacionamento. Para cada pilar nós temos no mínimo 3 áreas. Eu consegui separar 9 áreas aqui que vai encaixar perfeito para a nossa vida. Então eu vou dizer quais são essas áreas primeiro, mas eu não quero que você faça nenhum tipo de análise agora, porque eu vou conduzir essas análises. Então dentro do pilar saúde, o que nós temos dentro do pilar saúde? Nós temos a saúde física em primeiro lugar, não necessariamente em primeiro lugar, mas a saúde física dentro do pilar saúde. Nós temos a saúde emocional, que aí são as nossas emoções, como que nós estamos lidando com as nossas emoções, e nós temos a saúde intelectual. Então, no pilar saúde nós temos saúde física, saúde emocional e saúde intelectual. Então, já temos 3 áreas da vida que nós vamos fazer uma análise dentro do pilar de saúde. No pilar financeiro, então você tem as finanças, primeira área, as finanças pessoais ou as finanças da família. Então essa é uma área. Nós temos as finanças profissionais, são seus rendimentos profissionais. É uma segunda área, falando de profissão, de negócio, de finanças dos negócios. E a terceira área dentro do pilar de finanças é a área de patrimônio ou de investimentos, se você preferir assim, que é aquela área que te dá a possibilidade de construir patrimônio com os seus resultados e investir esses patrimônios e te trazer uma liberdade. Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, conduzi-los também dentro dessa área. Então, no pilar finanças, finanças pessoais ou da família, finanças profissionais e patrimônio. E o terceiro pilar é o pilar dos relacionamentos, tá? Quando nós falamos dos relacionamentos, nós também podemos separar aqui em três áreas para os relacionamentos. Tá? Depois eu vou deixar uma imagem bem legal que eu separei aqui lá para pôr no Instagram, que vai trazer essa árvore aí dos 3 pilares e depois as 9 áreas. O relacionamento família é a primeira área. Então, quando nós falamos da família, o relacionamento social, que é aquele relacionamento com amigos, com parentes, com pessoas queridas, e o relacionamento espiritual, que está ligado à espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, com a palavra dele, com o seu livro sagrado, aí, não, com a sua religião, com a sua espiritualidade, não importa qual seja ela, mas o relacionamento espiritual. Porque eu acredito que nós somos trinos, corpo, alma e espírito. Então nós temos também a área espiritual. Então, fazendo aí uma breve revisão, rapidinho, 3 pilares. O pilar da saúde, o pilar das finanças, o pilar dos relacionamentos. Dentro da saúde, saúde física, saúde emocional e intelectual. Dentro das finanças, finanças pessoais ou família, finanças profissionais e patrimônio. E dentro do pilar dos relacionamentos, relacionamento família, relacionamento social e o relacionamento espiritual. Então, esses são os pilares e as áreas que envolvem cada um desses pilares. Se você entrou depois do início da live, eu falei que nós vamos precisar de uma caneta e de um papel, porque vai começar agora, que é a condução de uma análise dentro dessas 9 áreas, desses 3 pilares. Então é importante você ter uma caneta e um papel, porque conforme eu vou te conduzindo dentro desse processo, você vai ter a oportunidade de fazer uma análise, dar uma nota em cada uma dessas áreas. Então, se você ainda não pegou a sua caneta e o seu papel, agora é o momento. Se você ainda não fez um convite para 2 ou mais pessoas para estarem conosco aqui nessa noite, porque eu vou começar agora a análise, ainda dá tempo de você fazer o convite, clica ali no aviãozinho, convida mais 2 pessoas. 2 ou mais, se você quiser convidar mais para estarem conosco também nessa noite. Porque nós vamos fazer uma análise dentro dessas 9 grandes áreas. Tá? As pessoas que entraram depois que eu não saudei, sejam bem-vindos. Tá? É um prazer tê-los aqui conosco. Me falaram que eu tenho um concorrente muito forte hoje no mesmo horário. Eu falei que concorrentes fracos nos fazem mais fracos e concorrentes fortes nos fazem mais fortes. Tá? Eu falei, não vou cancelar a live, nós vamos manter e depois vai ficar gravada para quem não teve a oportunidade de assistir. Tá? Então, se você já pegou sua caneta,
e seu papel, você vai fazer o seguinte, tá? Eu vou dizer qual é a área, você vai pôr um número na frente, então, por exemplo, número 1, número 2, número 3. Se você já quiser pôr aí no papel 9 números, né, 9 linhas, um em cada linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pega o papel e coloca aí um número por linha, porque você vai pôr a nota depois na frente durante a minha condução. Então pega o papel, caneta, coloca o número de 1 a 9, um em cada linha, porque você vai escrever na frente depois de cada um desses números. Esse é o primeiro exercício da noite, você já preparar aí, tá? Se você estivesse fazendo isso num processo em sala de aula, nós faríamos ele no formato como se fosse uma roda, que a gente chama de roda da vida, tá? Que é algo mais ou menos assim, tá? Então você vai para cada... Imagine uma roda de bicicleta com raios, cada raio desse é uma área da vida. Se você quiser fazer dessa maneira também, você tem que ter aí 9 raios para a tua roda, tá? Tem que ter 9 raios, porque cada raio representa uma nota de 0 a 10. Mas se você quiser simplesmente fazer aí 9 linhas, também serve, tá? Aqui eu fiz com 6. Vou pôr mais 2 aqui. Mais uma, beleza. Gente, desenho não é o meu forte, tá? Então, só para vocês terem a noção, vocês podem fazer algo assim, tá? E aí, ó que lindo que ficou a minha roda de bicicleta aqui. Nem a dos Flintstones era tão quadrada como a minha, tá? Então você pode fazer dessa maneira, ou você pode pôr um número em cada linha, e aí você vai ter a oportunidade depois de escrever na frente, um número em cada linha, tá? As pessoas que têm toque aí com alinhamento ficam loucas quando eu desenho e eu escrevo, né? Porque tá tudo desalinhado. Gente, vamos lá, vamos começar então essa análise dentro dos 3 grandes pilares e dentro dessas 9 áreas da vida, tá? Então, a primeira área que nós vamos trabalhar é uma área muito importante, que é a saúde física. Antes de eu falar sobre a saúde física e te passar orientações de como você vai dar a nota, quando eu fazia esse exercício, seja numa sala de treinamento ou seja em uma palestra, eu gostava de dizer sempre o seguinte: cuidado para que você não seja aquela pessoa que toda vez que vai ter oportunidade de fazer uma análise só se dá a nota baixa, que é aquela pessoa que vive a síndrome, né, a síndrome depressiva, assim, da autodepreciação também, aquela pessoa que sempre dá nota baixa. Cuidado para não ser isso, e também cuidado para não ser aquela pessoa que é estrelinha, né, que tudo é 9, 10. Por quê? Porque são 2 formas de mascarar a realidade. Quando você dá notas muito baixas ou muito altas, você está mascarando a realidade. Então, seja bem sincero com você, tá? Seja sincero ao fazer essa análise que nós vamos fazer nessa noite aqui. Dá uma nota que você acredita que está dentro realmente da realidade que você vive. Então, essa é a primeira dica para esse trabalho que nós vamos fazer aqui. A segunda dica é que você só vai dar a sua nota de 0 a 10 nessa área que você vai anotar aí no papel. Somente você vai dar a nota quando eu disser assim. Vai lá, então agora escreve a sua nota aí nessa área. Por quê, Rony? Por que tem que ser dessa maneira? Porque pode ser que se você se der uma nota logo no início, conforme eu fizer as primeiras 2, 3 perguntas, você se dá uma nota, aí de repente na sequência eu faço outras perguntas que vai te trazer um outro ponto de vista sobre aquela sua área da vida, e aí você já se deu a nota, você não quer arriscar e pôr outra nota. Então, cuidado com a ansiedade. Às vezes na vida nós estamos sendo muito ansiosos. A ansiedade, ela rouba a bênção. Quem já treinou comigo, seja na igreja, ou seja no Mastermind, ou fez algum outro treinamento ou palestra comigo, deve ter ouvido essa frase em algum momento. A ansiedade rouba a bênção. Cuidado com a ansiedade. Só se dá a nota depois que eu falar. Agora vai lá, se pontua nessa área da sua vida aí. Então, aguarda, não seja ansioso, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer com esse papel aí, lá na número 1, lá na área número 1, você vai anotar na frente dela saúde. Então, a área que nós vamos trabalhar agora é saúde física. Então, escreve aí, na área número 1, saúde física. Então, no pilar saúde, a primeira área é saúde física, tá? E eu separei aqui, tá aqui no meu computador, eu separei. É uma pena que a gente não consegue fazer live no Instagram pelo computador, né? Mas meus amigos aí que são do marketing digital dizem que vão me ajudar com essa questão dentro dos próximos dias aí para passar tudo para o computador, tá?
eu separei aqui algumas perguntas que eu acredito que são muito importantes, algumas reflexões que eu gostaria que você fizesse agora dentro da área 1. Se alguém quiser aí, escreve aí no Instagram, se você já escreveu no papel, escreve aí. Saúde física, área 1, ou área 1, saúde física, porque ajuda as pessoas que entrarem depois, tá? Então, saúde 1, ou saúde 1, área 1, saúde física, pilar da saúde. Pensa aí, como que está a sua prática de exercícios físicos? Quantas vezes por semana você se exercita? Tem ido à academia? Tem feito alguma caminhada? Tem feito algum esporte? Tem pedalado, jogado beach tênis, que é a moda agora, né? Jogado beach tênis. Quais são os exercícios que você faz? Tem ido para academia, tem puxado ferro literalmente, tem andado na esteira, tem feito uma bike ali ergométrica. Quais são os exercícios que você faz? Se é que você faz. E obrigado aí. Ah, querida, seja bem-vinda. Obrigado. Quais são os exercícios que você tem feito? Pensa. Tem feito algum exercício? Se sim, quantas vezes por semana e por quanto tempo? Ah, Rony, eu não tenho tempo para ir para academia, não tenho tempo para poder fazer um exercício. Gente, é uma grande desculpa. Você falar para mim que você não tem 10, 15 minutos para fazer uma caminhada, começa com 10 minutos, 15 minutos, no fim do dia ou no início do dia, é mentira. Você tem 15 minutos no Instagram, você tem 15 minutos no Facebook, no WhatsApp, então você tem. Mas nós não vamos entrar a fundo porque vai ter um especialista na área física que eu vou trazer para falar sobre isso. Mas eu quero que você pense, não se pontua ainda. Como que você se sente quando você precisa fazer uma atividade mais ritmada? De repente subir uma escada um pouco mais rápido, de repente dar um trote na rua por algum motivo, ter que passar um pouquinho mais acelerado. Como é que você se sente depois que você faz isso? Se sente bem? Ou você parece que vai morrer, parece que vai desmaiar? Se você precisar fazer uma corrida hoje de 100 metros só, se você precisar correr por 100 metros, como que você vai se sentir no final de 100 metros? Pensa nisso daí. É um outro ponto da saúde física. Como que está o seu peso? Pensa no teu peso. Você está conseguindo manter um peso ideal? Você está muito acima do peso, está pouco acima do peso. Ou de repente você está muito abaixo do seu peso. Tem pessoas que têm um desafio muito grande de ganhar peso, mas também não fazem nada para mudar isso e precisam fazer. Como que está o seu peso? Está conseguindo manter o peso dentro de uma faixa de um peso ideal? Ou de repente está bem desregulado o teu peso e você não se sente feliz e nem saudável com isso? Outro ponto da saúde física que eu quero que você faça uma análise antes de pontuar. Como que está a qualidade do seu sono? Porque na grande maioria das vezes o nosso sono está ligado à nossa saúde física e à nossa saúde emocional, que eu vou falar na sequência, na próxima área. Mas pensa aí, como é que está a qualidade do seu sono? Você tem conseguido dormir? Tem conseguido descansar? Pensa. Tem alguma dor ou algum incômodo que você tem sentido e que você ainda não foi investigar e está sempre falando assim, não, qualquer hora dessa eu preciso ir no médico para ver essa dor. Sempre eu tenho essa dorzinha, tenho esse incômodo, eu não fui no médico. Qualquer hora dessa eu vou no médico. Então pensa se você tem alguma dor, algo que tem te incomodado, tá? E a pergunta crucial, qual foi a última vez que você fez um check-up? Mas aquele check-up que você vai no médico e fala assim, me pede todos os possíveis exames que você tiver aí, de todos os índices de vitamina, de tudo que tiver no corpo. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Que você chegou no seu médico, se é que você tem um médico que te acompanha, ou que você foi em alguma clínica e pediu um check-up geral. O ideal é que seja feito pelo menos uma vez por ano, e o Dr. Rattori vai falar sobre isso quando ele estiver aqui conosco, mas pensa, qual foi a última vez que você fez um check-up? Não dá a nota ainda, tá? Qual foi a última vez que você foi no dentista? É o calcanhar de Aquiles de muita gente. Pensa aí, na área 1, que é a saúde física, a sua saúde dentária, saúde bucal, como é que tá? Será que não tem um dente que está incomodando, que às vezes você passa o fio dental e está sangrando? Qual foi a última vez que você foi investigar isso? Você fala assim, qualquer hora dessa eu tenho que ir resolver essa questão do meu dente. Ou alguma coisa que está incomodando na boca. Pensa, qual foi a última vez que você foi no dentista? Quando você se olha no espelho, qual o sentimento que você tem? Você está feliz com o que você vê? Pensa. Olha o tanto de coisa que eu já coloquei da área física que eu quero que você faça uma análise. Se olha no espelho, está feliz? Sim ou não? Agora pense em tudo isso que eu conduzi dentro da área
física, da saúde física, dentro de todos esses pontos que eu conduzi, pensa numa nota de 0 a 10, que nota você se dá para a sua saúde física. E aí você vai pegar esse papel que você já escreveu, saúde física, e na frente você vai escrever a nota que você se dá. Se você está bem, está feliz, você vai dar uma nota um pouco mais alta. Se você fala, olha, eu estou cuidando, mas tem alguns pontos a melhorar, vai dar uma nota mediana. Agora, não está cuidando da saúde, não está bem, está muito acima do peso, muito abaixo, não consegue fazer exercício nenhum, não tem feito exercício, tem alguma dor incomodando, vai se dar uma nota baixa. Então, vai lá, pensa aí, deixa o teu cérebro te dar essa resposta e anota, de 0 a 10, que nota você se dá. Anotou? Seja bem-vinda, Vanessa. A Vanessa disse que deu medo olhar no espelho. Ai, Vanessa, é demais. Seja bem-vinda. A Vanessa vai estar conosco dentro das próximas semanas. Ela é uma das que vai falar sobre saúde emocional, vai falar sobre as terapias. Tem muita coisa legal que a Vanessa vai trazer para nós aí. Vamos lá, gente. Segunda área agora, dentro do pilar saúde, a segunda área. Então, lá no número 2, você vai escrever saúde emocional. Vai lá, saúde emocional, escreve aí no papel, saúde emocional. Para quem entrou depois, você só vai dar a nota no momento que eu disser, agora dê a nota. Antes disso, não coloca a nota, deixa eu fazer as perguntas. Escreveu saúde emocional na área 2, quem puder colocar no chat aí, área 2, saúde emocional, tá? Gente, saúde emocional, tá ligado às nossas emoções. Nós temos aí emoções básicas, primitivas. A gente não vai entrar nesse assunto porque vai ter live para falar disso, mas eu quero que você pense, dentro da tua saúde emocional, no pilar saúde, na área saúde emocional, que é a número 2, como que está o seu autocontrole? Porque o teu autocontrole está ligado à tua saúde emocional. Como que você se comporta quando alguma coisa foge do controle, quando alguma coisa dá errado? Quando alguma coisa dá errado, obrigado Adilê, obrigado Daiane. Quando alguma coisa dá errado, como que você se controla? Como que está o seu autocontrole? Quando um problema aparece, um desafio aparece, como que você se controla? Você já surta, já pensa que vai dar tudo errado, já fica estressado, como dizia um amigo meu que trabalhava no frigorífico, o pé já vermelho, o estômago já dói. Ou você pensa, fala, ok, é um problema desafiante, vamos resolver. Como que está o seu autocontrole dentro da saúde emocional? Pensa nisso. Primeiro ponto que eu quero que você pense é no seu autocontrole. Tem um exemplo que eu adoro, que é o trânsito. Como é que você se comporta no trânsito quando alguém dá uma fechada, quando alguém está na sua frente e você está com pressa e ele está andando a 20 por hora num local que é de mão dupla, ele está ocupando as duas de faixa dupla, ele está ocupando 2 faixas. Pensa, como é que você se controla nessas situações? Autocontrole é a área 2 dentro do pilar de saúde. O que mais? Saúde emocional. O que mais? Ó, pensa aí no seu nível, no seu dia a dia, como que anda o seu nível de estresse? Você passa o seu dia mais estressado, então o tempo todo agitado e estressado, ou durante o seu dia você tem passado com mais calmaria, mais tranquilidade? Então pensa dentro da sua saúde emocional, como que está o seu nível de estresse no dia a dia, tá? Saúde emocional, área 2. O que mais que eu quero que você pense aí? Você tem conseguido dizer não para as coisas que você sabe que não vão te trazer benefício e ainda vão te estressar? E quando você não diz esse não que você deveria dizer, como que fica as suas emoções? Como é que fica o vozerio interno? Como é que você fica se julgando, dizendo, eu deveria ter falado não, puxa, agora eu estou arrebentando com o meu tempo, estou parando de coisas importantes para poder resolver isso que não era para estar resolvendo agora. Como que fica a sua cabeça nesse momento, tá? Pensa aí. Também dentro dessa saúde emocional, dentro do relacionamento, pensando em saúde emocional ainda, como que está o nível de ciúmes do parceiro ou da parceira? Pensa nisso, isso é saúde emocional, tá ligado a isso, tá? Em relação à depressão ou tristeza, você tem sentido que você tem vivido um longo tempo triste, ou várias horas triste durante o dia, ou um período do dia triste, ou a semana toda triste, ou depressivo, você sente que as coisas parecem que não andam, tá tudo meio acinzentado na vida ou não? Como é que tá isso? Pensa, dentro da saúde emocional,
a questão da tristeza, da depressão, tá? Qual foi a última vez que você foi num psicólogo ou num terapeuta para resolver as suas questões emocionais que precisam ser resolvidas? É um ponto importante para você pensar. Você tem alguém que te acompanha, uma espécie de conselheiro, que não necessariamente precisa ser um profissional, de repente pode ser alguém da área espiritual, mas que de alguma forma te aconselha dentro das emoções? Um padre, um pastor, um rabino, um mestre, alguém que possa te ajudar? Você tem buscado ajuda para controlar as suas emoções e as suas questões ou não? Qual foi a última vez que você foi? Pense em tudo isso que eu falei da área 2, do pilar de saúde, e dá uma nota aí. Dá uma nota. Seja bem-vinda, Carol. Dá uma nota. Na saúde emocional, de 0 a 10, que nota você se dá hoje no pilar saúde, na área saúde emocional? Dá uma nota de 0 a 10. Deu a nota? Agora você vai lá na linha número 3 e vai escrever saúde intelectual. Então vai lá, saúde intelectual. É o que nós vamos trabalhar. Ainda no pilar de saúde, na área saúde intelectual. Saúde intelectual está ligada a conhecimento e autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Então eu quero que você pense assim, qual foi a última vez que você investiu ou tempo ou dinheiro no seu desenvolvimento pessoal? Você está fazendo isso agora. Nesse exato momento você já está investindo no seu tempo. Mas além desse tempo que você está dedicando aqui agora para o seu desenvolvimento pessoal, qual foi a última vez que você investiu tempo ou dinheiro para se desenvolver mais? Para avançar no seu desenvolvimento pessoal? Está fazendo algum curso de aperfeiçoamento nesse momento, independente da área? Se sim, você tem conseguido terminar os cursos que você começa, ou você é aquele acumulador de inscrições em cursos, mas nunca termina? Se inscreve num monte de cursos, ainda mais agora com a facilidade dos cursos digitais, até com os preços dos cursos digitais. As pessoas se inscrevem em tudo que é curso que aparece na frente, mas a pergunta é, está terminando os cursos que você tem começado? Ou você está apenas acumulando certificado de inscrição de curso? Pensa nisso. Pensando ainda nessa questão da saúde intelectual, que é a área 3 no pilar de saúde, como que está a sua leitura? Quantos livros que você lê por ano? 10 livros, 12, 6, 1 livro? Qual foi o último livro que você começou e terminou? Ou você também é daquele ou daquela que tem comprado os livros, começado e não terminado, ou apenas comprado e deixado numa estante bonita? A minha não está tão bonita, está meio bagunçada, né? Mas deixado numa estante cheia de livros, só para dizer que você tem livro. Ou você tem comprado livros, lido esses livros, feito análise na sua vida. Pensa qual foi a última vez que você investiu na leitura, ou quanto você investe por mês ou por ano na leitura, ou até mesmo por dia. Pensa nisso. Você tem buscado investir em novos cursos sozinho, por decisão própria, ou você tem esperado a empresa que você trabalha investir em você? Quando eu trabalhava com treinamentos, isso era um ponto crucial. Quando alguém falava que queria muito que o meu funcionário fizesse, a pergunta que nós fazíamos era como que é essa pessoa em relação a cursos? Ele tem buscado se desenvolver? É alguém que vai atrás ou alguém que só vai fazer porque você está pagando? Porque às vezes é prejuízo para a empresa. Tá? Pensa. Qual que é a desculpa que você tem dado para não se desenvolver mais, para trabalhar a sua saúde intelectual, para trabalhar o seu desenvolvimento pessoal? Ou melhor, qual a habilidade ou conhecimento que você gostaria de ter que você ainda não tem e também ainda não deu um primeiro passo para adquirir essa habilidade ou esse conhecimento? Então, dentro da saúde intelectual, o que você gostaria de fazer ou saber que você ainda não deu o passo para aprender? Pensou? Em tudo isso que eu falei, em todas essas perguntas que eu fiz, lá no pilar da saúde, na área saúde intelectual, você vai lá no papel agora e vai se dar uma nota aí de 0 a 10, saúde intelectual, que nota que você dá para você? Vai lá, escreve aí no papel. Escreveu? Então agora nós vamos para o próximo pilar e as próximas 3 áreas, que agora é o pilar financeiro. E a primeira área, que aí nós estamos falando da quarta área na sequência, então vai ser a sua linha número 4, ou aí o raio número 4. Você vai escrever aí finanças pessoais. Então vai lá, na linha 4 escreve finanças pessoais.
Então nós estamos agora no pilar finanças, ou pilar financeiro, na área finanças pessoais. Escreve aí no papel finanças pessoais. E agora eu vou te conduzir dentro dessa área das finanças pessoais para você analisar como que está a sua vida. Primeira pergunta, você sabe exatamente quanto você ganha por mês? Se de repente você não tem um salário fixo, você tem um salário variável, ou você é comissionado, ou você é um profissional liberal que acaba tendo vários rendimentos durante o mês, você sabe quanto que você ganha por mês? É a primeira pergunta que eu quero que você se faça. Eu sei quanto eu ganho por mês? Pergunta aí. E, na sequência, você tem controlado os gastos? Agora falando de finanças pessoais e familiares, eu não estou falando de negócio ainda. Tem controlado os gastos da sua casa ou da sua vida? Você tem um controle desses gastos? Você sabe quanto você gasta? Para onde vai o seu dinheiro? Porque muitas pessoas, elas simplesmente só sabem para onde vão quando elas olham na fatura do cartão, mas elas não têm noção de quanto representa, ou quantos por cento representa cada um daqueles gastos. Nós vamos ter uma aula específica sobre finanças pessoais e uma outra sobre investimentos e patrimônio. E eu vou falar mais sobre isso, como dividir as suas despesas mensais dentro de áreas, ou de potes, ou de grupos, ou de categorias. A pergunta é, você consegue fazer isso hoje? Você sabe para onde você vai o seu dinheiro? Você tem um controle disso? Como que você divide aquilo que você ganha, né? Quantos por cento vai para cada um? É sobre isso que eu quero dizer. Outra pergunta, como que está a fatura do seu cartão? Você está pagando ela cheia, certinha, tudo mês, ou você tem parcelado ou paga o mínimo? Como que está o seu nível de endividamento? Quantos por cento do que você ganha fica em parcela? Em compras parceladas ou em financiamentos que você fez, ou empréstimos que você fez para pagar outras dívidas? Quantos por cento fica por mês do que você ganha? As finanças da família, elas são separadas, por exemplo, o marido tem as suas finanças, a esposa tem as suas finanças, né? Aí na sua casa, ou elas são conjuntos, vocês juntam tudo que vocês ganham e administram isso junto. Pensa nisso. O seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, seu noivo, sua noiva, ele ajuda nas despesas da casa, ou você assume tudo sozinho? Se ele tiver um trabalho, ele ajuda? Seu nome está em algum serviço de proteção ao crédito, um Serasa, CPC? Se não, qual foi a última vez que ele entrou? Pensa aí, tudo isso que eu te perguntei agora, e você vai lá na linha das finanças pessoais que você escreveu e vai dar uma nota de 0 a 10. Qual a sua nota? Vai lá, dá uma nota aí nas finanças pessoais, de 0 a 10, qual é a sua nota? Deu a nota? Agora nós vamos ainda no pilar de finanças, a próxima área, que vai ser a quinta aí dentro da sua sequência. Escreve aí na área 5 aí no seu papel. Finanças profissionais, ou profissão, se você preferir. Finanças profissionais. Então agora nós vamos falar das finanças não no âmbito pessoal, mas sim do profissional, dos teus rendimentos no negócio, seja como um colaborador, seja como dono do seu próprio negócio, né, como um empreendedor, um empresário, seja como um profissional autônomo. Anota aí, finanças profissionais. Vai ser a quinta área dentro das que nós já que estamos fazendo aqui. E dentro do pilar finanças é a segunda área das finanças. Primeiro finanças pessoais, agora finanças profissionais. Você está satisfeito com o que você ganha por mês no seu trabalho? Seja como um colaborador, como um empresário, um profissional liberal. Se você não está satisfeito, o que você tem feito para mudar essa realidade de rendimento mensal? Pensa. O acréscimo, o aumento da sua renda mensal, depende só de você, ou você tem uma renda fixa, um salário fixo, isso não muda nunca. Isso é importante, porque quando nós formos falar sobre finanças pessoais e profissionais, na aula de finanças, né, na live que nós vamos falar sobre isso, você vai entender a importância. Se você tiver uma renda fixa, como você pode trabalhar, ou até mesmo na próxima pergunta que eu vou fazer agora. Além dessa renda principal que você está pensando agora, quais outras fontes de renda você tem? O que mais tem trazido renda para a sua vida, para a sua família? Então, profissionalmente falando, além da tua renda principal, de repente o teu salário, o teu prolabore, quais outras rendas você tem? Se você tem, se sim, quais são elas?
Você está feliz onde você trabalha? Não somente relacionado a quanto você ganha, mas também ao que você faz. Pensa aí, tá feliz? Você tem ido para o serviço motivado, para o trabalho motivado, ou você vai totalmente desmotivado? Você tem um plano para crescer profissionalmente dentro desse negócio que você está hoje, seja como colaborador ou como empresário? E como você tem se sentido no fim de um dia de trabalho? Que sentimento você tem? É um sentimento de estresse total ou um sentimento de dever cumprido? Tá feliz? Então pensa aí, dentro da tua área de finanças profissionais, de tudo isso que eu trouxe de questionamentos e indagações para você pensar, qual é a nota que você se dá em finanças profissionais aí de 0 a 10, agora relacionado ao dinheiro que você ganha no seu trabalho? Dá uma nota aí de 0 a 10, que nota você se dá nas finanças profissionais, trabalho? Da nota? Agora nós vamos para a terceira área do pilar financeiro, que é a sexta área das 9 que nós vamos trabalhar hoje. Então você vai lá no teu papel, na sexta área, e você vai escrever finanças patrimoniais, ou patrimônio, se você só quiser, ou simplesmente investimentos, se ficar mais fácil para você. Escreve aí, finanças patrimoniais ou investimento. É a sexta área que nós estamos trabalhando hoje, que é a terceira do pilar de finanças. Lembra que eu separei 3 pilares, 3 áreas para cada pilar. Nós estamos no segundo pilar, que é o pilar de finanças. A terceira área é finanças patrimoniais ou investimento, que na sequência é a sexta área que nós estamos analisando hoje. Nós estamos indo já para o final, gente. Já está indo na sexta área de 9. Então, finanças patrimoniais ou investimento. Pergunta crucial para quem está pensando em patrimônio ou investimentos na sua vida. Qual é o valor do seu patrimônio atualmente? Você sabe essa informação? Você sabe quanto que você tem de patrimônio? Se você somar tudo aquilo que é patrimônio na sua vida, ou o conceito de patrimônio, talvez você não saiba qual é o conceito, e nós vamos falar sobre isso numa live específica de finanças. Pensa, se você tiver a noção real do que é o patrimônio. Então, para facilitar, por exemplo, se você tem uma casa própria, é um patrimônio. Se você tem um carro, é um patrimônio. Não significa que ele vai render, mas se tem um patrimônio, tem um terreno, é um patrimônio. Se você tem uma empresa, em cima do valor da tua empresa é um patrimônio. Então pensa a nível de patrimônio. Se tem um dinheiro no banco investido ou parado mesmo, ou na poupança, é um patrimônio. Se você tem bens que você vai vender, de alguma forma é um patrimônio. Tá? Depois eu não vou separar questões contábeis aqui agora, mas eu quero que você pense. Qual é o tamanho do seu patrimônio? Você sabe essa informação? Se sim, quanto é? E aí a segunda pergunta, sabendo essa informação, ele tem aumentado ou diminuído nos últimos anos? O seu patrimônio tem crescido ou diminuído nos últimos anos? Pensa nisso. Dando continuidade, quantos por cento do que você ganha por mês você separa para investir? Ou para oportunidades, para aumentar o teu patrimônio? Quantos por cento está sendo separado para investimentos ou oportunidades? Para quem entrou agora, nós estamos falando sobre a área de finanças patrimoniais ou investimento dentro das 9 áreas da vida. Estamos fazendo uma análise dentro dessas 9 áreas. Tá? Continuando aqui, você tem um plano de aposentadoria ou você vai simplesmente depender do governo? Se você não for um bom funcionário público com um bom salário, possivelmente você vai ter um salário muito baixo se você for depender apenas da aposentadoria pública. Então você tem um plano para se aposentar com dignidade, para poder fornecer dignidade para você e para sua família? Sim ou não? Você tem comprado bens que valorizam ou bens que desvalorizam? Porque às vezes a pessoa tem uma noção errada de patrimônio. De repente ela compra, sei lá, um celular de R$8.000, que se ela for vender daqui a 2 meses não custa 6 ou 7. É um patrimônio? Não, não é um patrimônio. Estou dizendo que você não deve comprar, mas se você pensar como patrimônio, não é. Tá, tudo bem, é um bem que eu tenho. Ok, é um bem. Mas esse bem é um bem que aumenta de valor ou diminui com o passar do tempo? Então, como que você tem investido nisso? Se você fosse impedido de trabalhar hoje, essa dói, gente. Se você fosse impedido de trabalhar hoje e cessasse a sua fonte principal de renda, por quanto tempo você sobreviveria com o dinheiro que você guardou, juntou, investiu, que você pode utilizar na sequência? Pensa aí.
Os seus investimentos, eles estão divididos em investimentos de longo prazo, médio, curto prazo, com liquidez, sem liquidez ou não. Você pega tudo que você tem para investir, joga tudo num balaio só, num saco só e deixa lá. Ou você tem estudado sobre as questões de investimento, como aplicar esse dinheiro. Tá? Pensa nisso. Você tem um colchão financeiro, se é que você sabe que é, se você não sabe, vai aprender na live de finanças pessoais. Tem um colchão financeiro, que é aquele valor ali reservado para emergências ou oportunidades, que vai te garantir um certo nível de sobrevivência durante um tempo se acontecer algo com a tua renda principal? Pensa aí. Pensou em tudo isso que eu falei? Vai lá na área de finanças patrimoniais ou investimentos e dá a nota de 0 a 10. Como que está a sua nota para patrimônio e investimento? Ok? Ó, já passamos por 2 pilares, vamos para o terceiro pilar. Pensa que vai mais uns 10 minutinhos ainda de live. O terceiro pilar é o pilar dos relacionamentos. E a primeira área dentro do pilar dos relacionamentos é família. Então você vai lá na sua folhinha, na número 7, e lá na área de lá na linha número 7 você vai escrever família. Então, o pilar de relacionamentos, família, os relacionamentos familiares, se você quiser escrever também assim. Mas agora nós vamos falar de família, você vai se dar uma nota dentro de família. Pensa aí, como que está a sua presença em casa? É a presença só de corpo ou a presença de corpo e mente? Você realmente está ali com a sua família ou está só o corpo, a cabeça está em outro lugar, ou o olho está no celular, está pensando em outras coisas, ou você tem conseguido ter tempo e tempo de qualidade? Então já analisa como que está o tempo com a sua família, é um tempo de qualidade? Você tem conseguido reservar um tempo da sua semana para estar curtindo com eles, para estar aproveitando com eles? Ou até mesmo do seu dia, você consegue reservar um horário para ter um momento com eles ali? E não precisa ser algo muito complexo, nem muito caro, não. O simples fato de você estar junto, de assistir um filme, uma série, de jogar alguma coisinha se você tiver filho com eles, fazer alguma brincadeira. Você tem tido um tempo para isso? Tem tido tempo para levar sua família para sair, para jantar, para ir no cinema, para fazer um passeio? Ah, Rony, mas eu não tenho dinheiro, não encaixa hoje. Mas tem muita coisa que você pode fazer que não precisa de dinheiro. Um piquenique, sair, passear, ver algum lugar diferente. Pensa nisso. Como que está a sua dedicação de tempo para a sua família? Você tem conversado com seus filhos? Ou os filhos são um estranho dentro de casa? No momento que você tem a oportunidade de estar com a sua família, de repente no horário do jantar ou do almoço ali em família, vocês conversam? Ou tá comendo e mexendo no celular, comendo e assistindo o jornal? Ou você tem a oportunidade de repente falar sobre alguma coisa que aconteceu no dia, ali durante o dia? Pensa, como que está o seu tempo, a sua dedicação, sua presença para a sua família? Você tem conversado com seus pais? Ou com seus irmãos? Com seus avós? Não sei quem está mais próximo de você. Você tem tido tempo para eles? Ah, Rony, mas eles moram fora, mas tem ligado para eles? Tem mandado um WhatsApp? Se eles moram dentro na mesma cidade que você tem passado lá, tem feito uma visita para eles, ou tem almoçado de tempos em tempos com eles? Pensa nisso. Como está a sua dedicação para a sua família, para seus pais, para seus irmãos? Qual foi a última vez que você tirou tempo para fazer um programa só com a sua família? Pensa nisso. Poderia explorar muito mais. Meu tempo está um pouco avançado e nós vamos ter uma live para falar de família. Já eu vou até falar sobre isso. Vai lá na linha 7 que você escreveu família e dá uma nota de 0 a 10. Qual a nota que você dá de 0 a 10 para dedicação para sua família, para tempo de qualidade, para presença física e mente, para visita dos seus pais, para atenção, pai, irmão, esposa, filho, esposo? Anota aí, dá uma nota de 0 a 10. Como que está a sua nota na área da família? Deu a nota? Agora nós vamos para a área número 8, que é dentro do pilar de relacionamentos ainda, é a área de relacionamentos sociais. Então escreve aí, social. Então, dentro da área social, que é a área número 8, nós vamos falar agora um pouquinho sobre social. Você tem tempo para sair com seus amigos, para visitar os seus amigos? Qual foi a última vez que você conversou com seus amigos ou com seus grandes amigos? Eu sei que às vezes a gente tem muito amigo, não dá para sair com todos eles o ano inteiro, mas você tem feito, tido pelo menos a oportunidade de fazer um encontro, nem que seja uma vez por ano, com seus melhores amigos? Ou você tem tido um tempo de qualidade com eles, uma vez por semana, uma vez por mês? Pensa nisso. Como que está a sua dedicação de tempo para ver os amigos ou os parentes
mais distantes, que são parentes que de repente você não vê sempre. Pensa aí, como que está a sua dedicação para eles? Quais são as pessoas que estão mais próximas a você? Então, se você tivesse que elencar os seus 12, né? Até Jesus teve os seus 12, se você tivesse que elencar quais são os seus 12, quais são essas pessoas? Então, pensa dentro do social, quem que você está trazendo para perto de você? São pessoas que estão agregando a sua vida nos seus relacionamentos sociais? E quando eu falo agregar, não é só agregar relacionado a finança nem negócio, não, gente. É agregar intelectualmente, espiritualmente, sobre valores, sobre ética. Quem são os seus 12? Quem são as pessoas que estão próximas a você? Pensa aí. Você tem participado de algum grupo, alguma associação, algum grupo de mente de mestre, de mastermind, algum grupo de estudos, algum grupo de empreendedorismo, alguma associação que faz alguma causa beneficente? Pensa aí, tem feito isso, tem dedicado algum tempo para isso? Pensando em tudo isso que eu falei até agora, dá uma nota de 0 a 10 na área social. Então, relacionamentos sociais, é a segunda área do pilar de relacionamentos. Dá uma nota aí no social. Ontem eu tive uma experiência linda que eu quero ter a oportunidade de compartilhar com mais calma depois com vocês em outra live, mas ontem nós reunimos aí um grupo de amigos que participavam junto da igreja. Depois que o grupo acabou, ele acabou ali na época da pandemia, a gente não voltou mais, a gente não se via mais, todo mundo teve filhos, assim, a maioria teve filhos nesse período, e ontem nós fizemos um almoço e reunimos toda aquela galera. Gente, foi lindo de ver, assim, foi muito legal rever os amigos, conversar e ver os filhos deles, que eu só conhecia pelas redes sociais. Foi uma experiência que a gente juntou todo mundo num dia só e já viu um monte de amigos de uma vez só, o filho de todo mundo, foi muito legal. É algo que de repente você pode pensar, fazer um encontro dos amigos aí, um almoço, uma janta, né? E faz do quilo, tá, gente? Só não tiramos foto, Dai, verdade, faltou a foto. Tinha que ter tirado essa foto para postar, guardar para a eternidade. E às vezes, gente, faz igual a gente fez ontem, faz o churrasco do quilo, cada um leva 1 quilo, leva a sua bebida, ou seja, você não vai bancar nada, só o seu. E a última área que nós vamos fazer uma análise aqui dentro das 9 áreas, dentro ainda do pilar de relacionamentos, é a espiritualidade. Então vai ali na linha 9, ou no raio 9, se você desenhou os raios, escreve aí espiritualidade. Como que está o seu tempo com Deus? Ou com aquilo que você acredita, se não for Deus, pensando num quesito espiritualidade. Eu acredito em Deus. Como está o seu tempo com Deus? Qual que é o momento que você tem separado para orar ou para meditar? Você tem feito isso diariamente? Se sim, quanto tempo você tem separado para orar, para meditar dentro dessa área agora da espiritualidade? Durante o dia, você tem tido a oportunidade de conversar com Deus? Ou se você acredita no Deus Espírito Santo, que é o Deus que mora dentro de nós, você tem tido a oportunidade de pedir ali a orientação dele, de repente em algum momento mais desafiante, um conselho que você vai dar, algo que você vai resolver, você tem pedido para o Espírito Santo te iluminar, te dar sabedoria? Ou você esquece dele e confia só na sua capacidade? Tem meditado, tem tirado um tempo para meditar, para pensar na sua espiritualidade, na sua conexão com Deus? Quanto tempo você tem dedicado para ler a Bíblia ou algum livro sagrado, se você tem um outro livro sagrado? É diária a sua dedicação? Você tem feito uma leitura, nem que for 5 minutos? A liturgia diária, você não gasta 10 minutos para ler, se você tem aí uma espécie de liturgia, uma leitura orante. E quando você tem lido, você tem conseguido fazer uma leitura orante ou reflexiva? Tipo, o que essa palavra está dizendo para mim hoje? O que ela fala comigo? Onde que eu preciso melhorar, mudar, ou o que ela está me dizendo? Qual mensagem ela está me trazendo? Tem frequentado algum movimento, alguma pastoral, algum grupo, algo que você tem a oportunidade de trabalhar a sua espiritualidade? Tem ido ou na missa, ou no culto, ou nas sessões? Eu não sei do que você participa. Pensa aí. Pensa. Como que está a sua dedicação para a espiritualidade? Eu já falei antes, eu vou voltar aqui. Eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. O espírito é um corpo que tem que ser cuidado. Nós somos um corpo trino. Então pensa dentro de tudo isso que eu levei você a analisar agora, na área de espiritualidade, qual é a nota que você se dá aí? De 0 a 10. Dentro disso que eu te perguntei, de outras coisas que talvez passaram pela sua cabeça, qual é a nota que você dá na área espiritual ou espiritualidade? E não estou falando de religião, gente, estou falando de espiritualidade, conexão com Deus. Religião é importante também, mas mais do que a religião, a espiritualidade em primeiro lugar é mais importante. Deu a nota aí? Então agora você vai ter 9 áreas, 9 notas. Dá uma analisada rápida aí, quais são as notas mais baixas. E dentre essas notas mais baixas,
qual a área mais importante para você pôr mais foco, fazer alguma coisa diferente que vai trazer um resultado para você e para sua família, vai trazer mais equilíbrio para sua vida e mais resultado para sua vida. Então, dentro dessas 9 áreas que nós analisamos hoje, qual é a área que você precisa pôr mais foco, mais energia, dar um primeiro passo, fazer algo diferente hoje ou amanhã, ou hoje ou no máximo amanhã já? Qual é a área? Escolhe aí uma área dessas 9 que estão com as notas menores. Qual é a área que você quer pôr um pouco mais de foco, mais energia? E quando eu falo um pouco, é um pouco mesmo. A gente vai entender isso mais pra frente. Escolheu? Faz um asterisco do lado dessa área aí que você escolheu. Fez o asterisco? Aí você vai escrever em outro lugar da folha algo que você vai fazer hoje ou amanhã, já de imediato, nessa área, para já melhorar essa nota e que você acredita que já vai trazer resultado. Então você escolheu a área física, seja uma caminhada. Amanhã eu vou fazer uma caminhada. Não, amanhã eu vou para academia, eu vou fazer uma inscrição. Não, eu já tenho academia, não estava indo, amanhã eu vou para academia de manhã. Não, eu vou ligar para o médico, já vou marcar aquela consulta que era para já ter marcado. Pensa aí. Ah, no emocional, eu vou procurar um terapeuta, um psicólogo, um conselheiro para me ajudar. Anota aí o que você já vai fazer. É intelectual, vai começar a ler um livro amanhã, vai continuar aquele curso que estava parado, vai se inscrever naquele curso que você queria muito fazer e não teve coragem de se inscrever ainda. Nas finanças, amanhã você já vai separar aí e vai dar uma olhada na tua fatura de cartão para onde está indo o seu dinheiro, vai somar o que você já recebeu. Nas finanças profissionais, você já vai pensar como que você pode aumentar a tua renda, como que você pode ter mais qualidade no seu trabalho. Nos investimentos, você vai já pensar quantos por cento você vai separar do seu salário esse mês e o que você vai fazer com esse valor que você separar. Na família, vai ter um tempo de qualidade com eles amanhã, vai assistir um filme, vai levar para o cinema, vai fazer um programa diferente, vai jogar videogame com o filho, vai jogar bola, pensa o que você vai fazer. De repente foi área social, vai marcar um encontro com um amigo, vai mandar uma mensagem para ele, vai ligar para ele hoje ou amanhã. Ou na espiritualidade, não, amanhã cedo eu já vou ler uma passagem bíblica e vou ver o que ela fala pra mim, eu vou fazer uma oração hoje antes de dormir. Não sei o que você decidiu. Pode ser uma coisa pequena, um primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante, porque ele te tira da inércia. Escolheu aí, escreveu o que você vai fazer nessa área? Qual é o pequeno passo? Tem alguém que gostaria de compartilhar? Eu abro aqui o compartilhamento da live aqui, um minutinho, só para dizer, olha, eu escolhi a área tal, e eu vou fazer tal coisa. Tem alguém que gostaria de compartilhar? Se sim, fala eu, que eu te chamo aí para você compartilhar, tá? Se ninguém tiver coragem, não tem problema não, tá? O Odilei disse que vai compartilhar. Então, Odilei, se eu não conseguir te chamar aí, me chama aí, cara. Clica aí no... Deixa eu ver. Aqui, beleza. Convidar o Odilei. Aceita aí, Odilei. Te chamei. Vê se deu certo. O Odilei vai dizer qual é a área. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Rony, boa noite. Boa noite, pessoal aí que tá na live. Rapaz, a área que eu escolhi aqui foi a área intelectual. E o que eu coloquei de meta foi o que você tinha acabado de falar depois, que é dar andamento a um curso digital que eu comecei, que eu tô nessa de comprar curso digital e não terminar, né? Eu comecei um, não terminei, e agora estou com um pago. A partir de amanhã eu volto e vou começar a fazer essas aulas. Que show! Odilei, cara, muito legal isso, porque muita gente tem feito isso e não consegue voltar depois pro curso e desanima. E quanto tempo você vai dedicar amanhã já nesse curso aí? Não precisa ser muito tempo, não. Quanto tempo você vai dedicar amanhã para fazer essa aula? 1 hora. 1 hora? Rapaz, vai Isso. conseguir segurar em 1 hora mesmo? Vou, tem que conseguir. Show de bola. Ô, Rony, e aí só uma coisa, né? Eu estava fazendo aqui todos os pilares e como que o conhecimento faz a gente mudar, né? Porque antigamente eu não tinha o conhecimento da finança patrimonial, do reserva de emergência, né, na finança pessoal. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, começa a se ligar que precisa fazer. Eu também estou fazendo isso. Não foi a área que eu coloquei como maior destaque, mas são áreas que a gente vai fazendo. Com você eu aprendi sobre a saúde física, emocional e intelectual, né? Na verdade, quase todas essas áreas a gente aprendeu com você. E como isso faz diferença quando você conhece e tem noção que precisa investir não só em uma área, em todas.
Sim. E aí você acompanhou a nossa história, um tempo assim, pensando no tempo que a gente passou em Campo Grande e Adriano, naquela loucura lá. E foi a época que a gente mais teve tempo para a família, para ter um trabalho assim dentro da igreja, né? Participar com mais Sim. afim, além das outras áreas. E conversando com o Vanderlei um dia, ele falou, Vanderlei, que é meu sócio pendurado, né, que é das equipes, falou assim, cara, é que vocês se colocaram a serviço. E aquilo me marcou, falou, poxa, como que é bacana, quando a gente se coloca a serviço, Sim. a gente consegue arrumar até tempo para fazer essas coisas, né? Muito bom. Muito bom. Agora, Show de bola. parabéns, viu? Tá sendo show Valeu, muito cara. legal. Galera, aproveita Obrigado. bem essas lives do ONI. Um abraço. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, Fica com Juliano. Deus. Obrigado pela oportunidade aí. Show de bola. Muito bom. Gente, vamos lá. Dando continuidade aí. Dilei, acho que é mais fácil você sair, que eu acho que eu nem sei como que tira você aqui. Boa pergunta, nem eu sei como sair Não, aqui. Calma aí. beleza. Gente, ó, seguinte, dando continuidade aqui, nós já estamos finalizando. Hoje nós fizemos uma análise dentro das 9 grandes áreas da vida, dentro de 3 pilares, que é saúde, financeiro e relacionamentos. E cada pilar com 3 áreas, foram 9 áreas. Nós tivemos a oportunidade de conhecer essas áreas, fazer ali alguns questionamentos para ver como que nós estamos dentro dessas áreas, tá? E no final, as pessoas que participaram até o final escolheram uma área e colocaram algo para fazer de diferente, algo pequeno, não precisa ser muito grande não, dar o primeiro passo. Foi o que nós trabalhamos hoje, tá? Foi muito legal poder trazer esse conhecimento para você. Se você já fez esse exercício antes, você pode fazer ele 10 vezes por ano que vai dar diferente as notas, porque em cada momento a gente está vivendo de uma forma diferente. Me perguntaram essa semana se era possível ter equilíbrio realmente em todas as áreas da vida. Eu respondi que sim, era possível. Mas também me perguntaram se era possível ter a mesma nota. E eu disse que não, não é possível. Então, de acordo com o momento da tua vida, você vai dedicar mais tempo para a saúde, ou mais para a família, ou mais para os negócios. É normal isso acontecer, gente. Desde que você perceba qual é o nível de dedicação que você precisa dar para aquela área naquele momento, mas não deixar as outras áreas de lado. Você não pode deixar de lado as outras áreas. Não é porque, de repente, você está precisando trabalhar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, até para montar patrimônio. De repente, você está num momento da tua vida que você está fazendo uma dedicação para o estudo, né, para um novo negócio. Você acaba tendo um pouco menos de tempo para a família, ou para a saúde, ou para outras áreas importantes. Mas o importante é você não deixar elas de lado, você ter uma dedicação, por menor que ela seja naquele momento, que você está se dedicando para outra área naquele momento, ela precisa existir. Então é possível ter um equilíbrio nas áreas da vida, mas não necessariamente ter a mesma nota. Isso nunca vai acontecer. Não existe. Isso é praticamente impossível. Então foi o que eu respondi até no Stories que eu gravei recentemente. Tá? Então pensa nisso. Então não se preocupa se tem área que está baixa hoje, você vai pensar como você vai fazer para melhorar. Mas tem área que você vai ter que dar um pouco mais de dedicação, um pouco mais de foco. Tá? Na próxima semana, nós vamos ter já a primeira convidada aí que vai estar conosco no dia 29/8, que vai trabalhar ali dentro do pilar de relacionamentos, na área de família, principalmente relacionamento casal e filhos, que vai ser a Janaína Bassotto, que é uma grande amiga minha, muito querida. Treinei ela, treinei o esposo dela, Rafael Bassotto, que é fantástico também, um cara 10, um grande empreendedor, uma pessoa referência também. A Jana é muito referência nessa parte de rotinas e família. Ela tem falado muito sobre isso no Instagram dela. Tá? Ela vai ter um treinamento daqui uns dias, a gente vai falar sobre isso. Então, na próxima semana, quem vai estar conosco é a Janaína Bassotto, também às 19h30. Tá? A Janaína vai estar falando do pilar de relacionamentos, família. Vamos falar um pouquinho sobre família. Vão ter outros convidados que também vão falar sobre família, também vão falar sobre outros temas. Então nós vamos durante algumas semanas caminhar aí com alguns convidados, e algumas lives eu vou estar sozinho falando sobre o tema do dia. Então, se essa live agregou de alguma maneira na sua vida, seja você agora que está ao vivo aqui conosco, ou seja você que está assistindo ela gravada, se der tudo certo, ela vai ficar gravada no Instagram e depois vai para o YouTube também, para ficar mais fácil para reassisti-la, tá? Se fez alguma diferença na sua vida, deixa um comentário ou me manda um direct, deixa o teu depoimento. Se você tem alguma dúvida em algo que eu falei aqui hoje, pode me mandar lá via direct no Instagram, ou um comentário no YouTube. Vai ser um prazer estar interagindo com você, respondendo.
Como eu já disse, eu vou estar durante pelo menos 12 semanas aqui distribuindo conteúdo totalmente de graça e eu amo fazer isso, eu amo ver as pessoas se desenvolverem. Eu fiz isso durante muitos anos profissionalmente, fiz isso durante muitos anos na igreja e agora estou fazendo no digital e eu estou muito feliz de estar nesse projeto. Então, tem qualquer dúvida, quer deixar seu feedback, quer deixar um depoimento, me chama lá no direct que eu vou ficar muito feliz de estar interagindo com você. Agradeço imensamente as pessoas que passaram essa noite, que estão conosco até agora. Que Deus abençoe vocês abundantemente e que dentro dessa análise que vocês fizeram nas 9 áreas da vida, nos 3 grandes pilares hoje, você possa tomar decisões que realmente vão impactar não somente a sua vida, mas as pessoas mais importantes à sua volta. Porque no fundo é por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós nos desenvolvemos, para fazer bem também para outras pessoas, para as pessoas mais importantes. Tem vários feedbacks legais que eu acabei não podendo ler, que já postaram aí, tá? Mas eu agradeço já os comentários que deixaram aqui nessa noite. Então, que Deus te abençoe muito e nos vemos durante a semana aí nos stories, nos posts e na próxima live no dia 29/8, no assunto sobre o pilar de relacionamentos família com a Janaína Bassotto. Deus te abençoe muito e até a próxima.